e acender neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Quem trouxe a sua Bíblia, abra ela, por favor, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6 até o 11. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6 até o 11. Eu ia dizer até o outro. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Pedro fica depois dos evangelhos. Os evangelhos ficam depois dos salmos. Os salmos ficam depois dos profetas. Os profetas ficam depois do Antigo Testamento. O Antigo Testamento fica depois da capa da Bíblia. 1 Pedro, capítulo 6, capítulo 5, versículo 11 até o 6. É depois dos evangelhos. Bastante, lá na frente. Antes do livro de Apocalipse e depois do livro de Gênesis. Depois dos evangelhos. 1 Pedro, capítulo 6, capítulo 5, versículo 6 até o 11. 1 Pedro. Então, Pedro foi o primeiro papa da igreja, foi o apóstolo que morreu de cabeça para baixo, crucificado numa cruz. Quando ele queria correr da cruz, Jesus disse para ele: vai para onde? Ele disse: eu vou embora. Jesus disse: não, volta para trás, vai morrer por mim. 1 Pedro, capítulo 6, capítulo 5, versículos 6 até o 11. Eita, povozinho de Bíblia, meu Deus. Erraram uma pista da Bíblia. Mas tá bonito esse povo da igreja, não tá? Aqui, ó. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6 até o 11. Aqui. Daqui até aqui. Minha gente. 1 Pedro, está em nós, em riba. 1 Pedro, capítulo 6, versículo 5, capítulo 5, versículo 6 até o 11. Pode ir embora? Diz assim a palavra de Deus: o milagre sob a poderosa mão de Deus, para que na ocasião própria vos exalte. Lançai nele toda a vossa preocupação, porque é ele que cuide de vós. Sede sóbrios e vigilantes. Eis que o vosso adversário, o diabo, vos rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resistires firme na fé, sabendo que a mesma espécie de sofrimento atinge os vossos irmãos espalhados pelo mundo. Depois de terdes sofrido um pouco, o Deus de toda a graça, aquele que vos chamou para a glória eterna em Cristo, vos restaurará, vos firmará, vos fortalecerá e vos tornará inabaláveis. A ele seja dado o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se a gente voltar um versículo antes, está escrito assim, ó: do mesmo modo, ela ainda está procurando. Do mesmo modo, vós jovens, sujeitai-vos aos anciãos. Agora, olha o importante que Pedro fala: revesti-vos de todos de humildade em vossas relações mútuas, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Pedro está dizendo, veja, antes da gente descer para frente, Pedro está dizendo que a gente tem que se revestir da humildade. Em todas as nossas relações, no nosso trato com o outro, na nossa conversa com o outro, a gente tem que ser humilde. A gente tem que olhar para o outro e reconhecer que o outro é amado por Jesus. A gente tem que olhar para o outro só porque o outro tem uma situação menor do que a nossa, ou porque o outro é menor do que a gente. Quando a gente julga alguém, a gente está sendo o quê? Soberbo. A gente está sendo humilde? Não. Quando a gente menospreza,
alguém que é menor do que a gente está sendo humilde? Não. Quando a gente faz uma coisa e a gente diz, olha, foi eu que fiz, a gente está sendo humilde? Não. Pedro está dizendo que todas as nossas relações, ela tem que ter humildade. Por que Deus não escuta muitas vezes a nossa oração? Porque a nossa oração não vai com humildade. São Tiago diz em sua carta, vocês pedem a Deus, mas pedem mal. Por isso que Deus não escuta. Porque o pedido de vocês só pensa na sua própria carne, na sua própria vontade. Olha a oração de Jesus no Getsemane. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que se faça a tua vontade. Quando a gente acordar, a gente tem que perguntar a Deus, Deus, qual é a tua vontade nesse dia de hoje para mim? Uma vez eu estava na adoração e Jesus falou ao meu coração, sabe por quê, Valdino? Vocês fazem as coisas e as coisas estão erradas? Eu disse, não, me diga que eu sou burro. Ele disse, porque vocês fazem as coisas sem me perguntar. A gente faz as coisas sem perguntar a Deus. Deus, é da tua vontade que eu faça isso? Deus, é da tua vontade que eu vá para tal canto? Deus, é da tua vontade que eu cumpra essa coisa? E aí não se realiza. E aí a gente pode até comprar, mas dá o quê? Dor de cabeça. Quantas vezes a gente já tomou atitude, já falou algo, já comprou algo e deu só dor de cabeça? Porque a gente não colocou o joelho no chão e perguntou a Deus, Deus, é da tua vontade que eu faça isso? Então, São Pedro está dizendo para a gente, nas nossas relações com o outro, dentro de casa, com o nosso vizinho, com o nosso amigo, com o nosso patrão, com o nosso empregado, a gente tem que ser humilde. Porque da mesma forma que o nosso empregado precisa da gente para a gente dar o dinheiro a ele, a gente também precisa de alguém para trabalhar, para nos ajudar, para a gente vender também. Veja que toda relação humana, o ser humano sempre vai precisar do outro. Até uma pessoa que é rica, ela vai precisar de alguém pobre para trabalhar para ele ter dinheiro. Mesmo que ele seja rico sem vergonha. E tem muito pobre também que é sem vergonha. Mas a gente precisa do outro. Veja, Deus precisa de alguém? Não. Deus precisa de alguém? Não, porque Ele é Deus. Mas veja, Ele precisou. Ele escolheu a mim e a você nessa tarde para a gente evangelizar um ao outro. Ele muito bem podia mandar um anjo. E o anjo descia aqui, e o anjo pegava a palavra dele, como assim fez em Lucas capítulo 1, versículo 26. O anjo desceu até Nazaré, na casa de Nossa Senhora, no dia de sábado, e falou para ela a vontade de Deus. Da mesma forma que Deus falou com Moisés na sarça ardente. Da mesma forma que Deus falou com Abraão. Da mesma forma que Deus falou com Jacó. Da mesma forma que Deus falou com Moisés. Tanto o profeta, mas José, pai de Jesus adotivo. Mas não, Deus escolheu o quê? O ser humano. Para que a palavra de Deus seja pregada através da boca do ser humano. É Deus dizendo que Ele é humilde, que Ele nos escolheu para a gente alastrar esse reino de amor. Olha o que Jesus diz no Evangelho de Mateus. Sedes mansos e humildes de coração. Aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. A humildade abre porta. A soberba fecha a porta e destrói as famílias. A humildade nos coloca perto de Deus, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A oração do soberbo não passa como de meu pai, nem os cargos da casa, da esteira. Mas a oração do humilde, Ave Maria do céu. Ela ecoa nos 4 cantos do céu. Quando uma pessoa humilde, ela reza. E quando eu digo humildade, não é de veste não, viu? Pelo amor de Deus, é de alma. Porque tem muita pessoa que veste uma roupa, sei lá, mais ou menos. Mas aqui dentro, misericórdia. É tanto orgulho no coração. Primeiro, a primeira coisa que a gente sabe se a gente é orgulhoso ou não é se a gente está perdoando. A primeira coisa que a gente sabe se a gente é orgulhoso ou se a gente é humilde é se a gente perdoa. Se a gente perdoar, já é uma característica de que a gente está sendo o quê? Humilde. Porque o que no Pai Nosso a gente diz? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoar quem nos tem ofendido.
Uma pessoa que é humilde, ela perdoa. Uma pessoa que é humilde, ela estende a mão para o outro e diz, tá bom, tu pecou, tu errou, tu foi sem vergonha comigo, tu fez coisa ruim com eu. Eu estendo a mão porque também eu posso errar contigo um dia. São Paulo já diz em sua carta aos Coríntios, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Aquele que está em pé, cuidado para que não caia. E uma pessoa humilde, uma pessoa que ora com humildade, ela diz para Deus, Deus, eu quero fazer isso, é da minha vontade fazer isso. Deus, eu não quero perdoar fulano, eu quero que fulano vá morrer debaixo da ponte. Eu não quero conversa com fulano, Senhor. Eu não quero fulano na minha porta. Eu não quero que ele passe nem na minha calçada assim. Se ele passar, Jesus, se ele passar, mas eu não sei nem o que eu faço com ele. Mas você diz, mas Deus, eu também te coloquei numa cruz. Foi eu que te coloquei numa cruz. Eu quero perdoar essa pessoa. Você perdoa. Se ela quiser aceitar o perdão, tudo bem. Se ela não quiser também, o pecado cai nas costas dela, já diz o Evangelho de Mateus. Mas você fez a sua parte. Faça a sua parte que eu vos ajudarei, disse Jesus no Evangelho. A nossa parte, qual é a nossa parte? Da gente fazer todas as coisas, da gente se vestir da humildade. Santa Faustina diz assim, o demônio pode se vestir do manto da obediência, mas da humildade jamais. Por que o demônio odeia Nossa Senhora? Porque ele é humilde. Olha o que ela diz em Lucas capítulo 1, versículo 46. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se-me segundo a tua vontade. Porque o Todo-Poderoso olhou a humildade da sua serva. Então Deus nos pede, a primeira coisa é humildade. Humildade no nosso olhar. Quantas vezes a gente julga, não com a boca, mas com os olhos. Passa fulano, a filha da fulana, ou o ciclano, já vai o maconheirozinho, olha. Olha, já vai a Maria Gasolina. A gente já julga com o nosso olhar. A gente não pode falar, mas o nosso olhar é misericórdia. Ou a gente vai ajudar a gente a fazer uma caridade para alguém, a gente faz de má vontade. É melhor nem fazer. Jesus, ele nessa tarde, ele quer nos ensinar a humildade. Jesus não condenava ninguém. Chegava diante de Jesus prostituta, chegava ladrão, chegava diante de Jesus cobrador de imposto, chegava gente pagão, pessoas que adoravam outros deuses, chegavam diante de Jesus, e Jesus, na humildade, amava aquela pessoa. Você quer saber se você ama alguém? Veja como você trata ela, se é com humildade. Porque o amor, ele se revela também na humildade. Como é o meu trato com aquela pessoa que anda ao meu lado? Muitas vezes a gente vê passando alguém na nossa porta de casa, pedindo um prato de comida, pedindo uma moeda, a gente não dá, não. A gente prefere, a gente não dá uma moeda para a pessoa, não, ela vai comprar droga, vai fazer alguma coisa. Não cabe a você dizer isso. Não cabe a você adivinhar o futuro daquela pessoa. Só Deus cabe. Só Deus sabe o futuro daquela pessoa. Ajude. Dê. Olha aqui, irmão. Eu estou dando. Na hora que quando ela pegar a moeda, você diz em nome de Jesus. Tome. Na hora que ela pegar o papel de R$1, uma nota de 100. É ruim alguém dar de 100, viu? Na hora que você pegar e dar para ela, mas já vá com o coração aberto. Dizer, Deus, toca no coração dessa pessoa. Pergunta se ela quer conversar e sentar. Eu conheci um rapaz que o pai dele, toda vez que chegava alguém na porta de casa pedindo um prato de comida, o pai dele chamava a pessoa e colocava na mesa. Vocês aqui, você vai comer com a gente. Olha que atitude de homem de Deus. Olha que atitude de alguém que confia em Deus. Porque a gente pode pensar assim, não, mas se eu colocar dentro de casa, vai ele é um ladrão. Não é? A gente olha para o mundo e diz, não, gente, vai um ladrão e rouba a minha casa. Vai alguém que faz mal à minha família, à minha casa. Mas a pessoa que coloca o coração em Deus, uma pessoa que ora com humildade, que serve a Deus com humildade, diz assim, ó. Deus,
Cadê meu Pai eterno? Lançai nele, versículo 7. Olha, versículo 6. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que na ocasião própria ele vos exalte. A gente vai atender aquela pessoa e coloca dentro de casa e diz: você quer tomar um banho, irmão? Você está fedendo, tá? Você quer tomar um banho? Mas a gente diz: olha Deus, eu estou colocando porque a sua palavra diz que eu tenho que cuidar dos indigentes. Mateus capítulo alguma coisa vai dizer: eu estive com fome e me deste de comer. Estive com sede e me deste de beber. Estive nu, me vestisse. Aí você diz: olha Deus, eu estou me colocando debaixo da tua poderosa mão. Olha que coisa tão boa. E Deus vai nos livrar. Olha a santa que foi canonizada agora. Santa Dulce dos pobres. A mulher que andava no meio de ladrão. A mulher que cuidava de ladrão. Olha Santa Teresa de Calcutá. Uma mulher que cuidava de ladrão, que cuidava dos doentes. Meu Deus, quanto perigo aquela mulher teve. Na Bahia, meu Deus, tentaram matar a pobre da irmã Dulce. Mas ela se colocou debaixo da mão de quem? De Deus, que é poderoso para parar um revólver. E a gente deixa muitas vezes o medo roubar a humildade do nosso coração. A humildade é princípio de amor a Deus. A humildade é caminho para o amor de Deus entrar no nosso coração, na nossa casa, na nossa família. Então a primeira coisa, a gente tem que se vestir do que? Da humildade, para com um trato com o outro. Muitas vezes a gente passa pela rua e vê aquela pessoa caída, a gente tem a coragem de ir até ela. É o nosso irmão que está ali. É o nosso semelhante que está ali. É alguém que Jesus derramou o sangue todinho na cruz. Foi por aquele mendigo, foi por aquele homem que está bêbado, que está cagado, que está mijado. Uma vez eu ia mais o meu tio para o Recife e eu vi uma cena que foi triste, doeu o meu coração. Eu ia olhando para o lado assim, né, que eu gosto de ver, para marcar os pontos, né? Para casa não me perder no Recife. Eu ia olhando na rua do Recife e vi uma moça. Ela estava drogada, com os seios de fora. Eu digo: meu Deus, meu Deus. Sem consciência ela estava. Ali veio no meu coração na hora. Digo: meu Deus, a dignidade humana foi embora. E a gente muitas vezes vê alguém assim, a gente não quer dar nenhuma roupa para vestir. Não é? Minha mãe comprou um sapato novo para eu. Faz um ano que eu estou com esse aqui, velho. Eu digo: calma, mãe, daqui a pouco. Isso aqui está me ensinando a ser humilde. Estou tentando ser humilde. Já imaginou você pegar a sua própria meia, tirar dos seus pés e dar para um mendigo? Tem um santo na igreja chamado... eu esqueci o nome dele, mas é italiano. Ele tinha tudo que ele... Era doutor. Tudo que ele tinha, ele dava aos pobres. Ele era rico, mas era doutor. Mas ele pegava o trabalho dele, ajudava a sua família de casa, mas ajudava aos pobres. E uma vez, quando ele estava sendo levado para ser morto pelos nazistas, ele colocou a mão no bolso, ele olhou para o sapato dele, e disse: espera aí, meu sapato é novo. Tirou o sapato e entregou, disse: toma. Aí perguntaram: para que isso? Venda para salvar a alma de um judeu, para salvar uma vida de um judeu. Olha que coisa tão bela. A gente sabe que os nazistas matavam os judeus, matavam os homossexuais, matavam os ciganos, matavam as crianças doentes. Não é diferente, né? A gente vê aí o aborto contra as crianças doentes. Né? Mas não cabe aqui. Mas veja, um homem que era humilde, morreu, perdeu a vida, foi morto. Mas quantas vidas aquele homem salvou? Quantas vidas a gente pode salvar com a nossa atitude? Quantas pessoas bêbadas a gente pode abraçar no meio da rua? Deixa ela abraçar você. Uma vez eu saí da igreja, um moço me pegou, um bêbado lá, beijou a minha mão, chega babou todinho. Eu digo: misericórdia. E ainda botou eu para beijar. Eu digo: eita. Mas eu tive que beijar a mão de baba do homem. Eu digo: meu Deus, se é para me rebaixar, para eu te amar, eu vou me rebaixar, Senhor. Jesus, ele nos desperta. Sabe por quê? Quando a gente se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, ele vai nos exaltar. Aí vai vir a aprovação, vai vir a dificuldade, e Deus vai nos exaltar. Porque a gente vai colocar em Deus toda a nossa preocupação. Porque é Ele que cuida da gente. É Deus que, depois que a gente ser humilde, quando a gente começar a praticar a humildade, quando a gente começar a viver a humildade, quando a gente começar a ser humilde nas nossas atitudes, no nosso amor com o outro, no nosso amor com o nosso vizinho, até com o nosso inimigo, quando a gente começar a perdoar, quando a gente começar a amar aqueles que nos perseguem,
Deus vai começando a se aproximar de a gente vai sendo humilde, Deus vai dando graça. E daí, quando a gente vai lançar em Deus as nossas dificuldades, as nossas doenças, as nossas preocupações, Ele vai cuidar de nós. Ele vai cuidar de nós. Ele vai cuidar de nós. Se a gente faltar o emprego, sei lá, a gente é despedido, Deus não vai deixar faltar o arroz nem a farinha. De vez em quando Ele pode mandar uma carne de sol. Deus não vai deixar faltar farinha. Deus não vai deixar faltar o alimento, o arroz, o feijão e a carne. Porque a gente está se abandonando de quem? Na poderosa mão de Deus. Porque a gente... E daí, e se faltar, e se Deus colocar o comer para a gente e bater alguém na nossa porta? E aí? A gente faz o quê? A gente divide. A gente divide. Dizem cá, moço, eu tenho só um punhado de farinha. Eu tenho só um pouquinho de arroz ali. Mas onde come um, come dois. Já dizia minha bisavó, mãezinha. Minha mãe conta que ela pegava um ovo e dividia para 4 filhos. Um ovo. E eles ficavam tudo com o bucho cheio. Porque se abandonavam na mão de quem? De Deus. De Deus. Então Deus está nos pedindo para a gente ser humilde. E confiar nele. É aqui que está outra coisa. Uma característica, o catecismo diz que tem 4 características da alma orante. E a segunda característica da alma orante, a primeira é a humildade. A segunda é a confiança. É a confiança. Eu estou confiando que eu vou para casa daqui a pouco. Porque o Moacir vai me levar. Pela graça de Deus. Mas eu confio no algo. Olha, vai dizer, se Deus promete alguma coisa a nós, Ele é fiel para cumprir. Se a gente orar diante de Deus, Deus é fiel e escuta a nossa oração. Se a gente pedir a intercessão de Nossa Senhora todo dia, reza o texto de Nossa Senhora todo dia, Deus é fiel. A Virgem Maria cuida dele pra gente. Eu conheço um homem, que ele é casado, e ele se encontrou com Jesus e se converteu. E começou a caminhar na igreja, praticar as coisas de Nosso Senhor Jesus Cristo. É um homem de Deus. Eu não posso dizer o nome não, porque o caso dele é bem complicado. Mas ele contava para mim e dizia assim, teve um dia que uma das mulheres que eu traía a minha esposa ligou para mim, uma das minhas ex-amantes, e me chamou. Ela de outra cidade e eu de outra. Eu disse, eu vou pecar. Ele entrou dentro do carro. Ele disse, eu vou pecar. E pegou o texto e disse, olha, Nossa Senhora, eu vou pecar. E começou a rezar o texto. Eu vou pecar. Ele não estava sentindo força para resistir. Mas ele fez o quê? Foi orar. Do caminho da cidade dele até a outra cidade, ele foi rezando o texto. Quando ele chegou na outra cidade, já na porta do negócio, ele liga para a ex-amante e diz, ei, eu não vou não. Olha, tá vendo? Ele queria pecar. Mas em contrapartida ele também não queria pecar, porque ele fez o quê? Apresentou a quem? A Nossa Senhora. Ele lançou em Deus a preocupação dele. E Deus escutou junto com a Virgem Maria a oração dele. Aquele homem não pecou. Aquele homem não traiu a sua esposa. Tá vendo? Quando a gente ora. Mesmo que a tribulação possa ter... Mesmo que a tribulação possa dizer assim, olha, tu vai cair, tu vai ser um derrotado. Tu não tem como vencer. A tribulação não vence porque Deus é maior. Aquele moço conseguiu vencer o pecado com a graça de Deus. A gente tem que confiar em Deus. Porque o demônio, a gente tem que ser sóbrio e vigilante. O que é uma pessoa sóbria e vigilante? É uma pessoa acordada, é uma pessoa esperta. É uma pessoa que não está com a mente distante, com a alma distante, com o coração iludido, nem com a alma iludida. Ela é sóbria. É assim, vamos pegar uma pessoa bêbada. Quando ela está bem bêbada mesmo, sabe? Ave Maria, se der um vento, derruba ela. Derruba. Ela cambaleia para lá e para cá, para lá e para cá. É isso que o demônio quer fazer com a gente. Ele quer nos cambalear até nos derrubar. É por isso que a gente tem que ficar sóbrio. E o que mantém a gente sóbrio? Oração e humildade diante de Deus. Isso. Se a gente distanciar um pouco, olha, ele morde a gente. Veja, a gente viu que ele é como um leão. Ele está nos rodeando. Ele é como um leão, está nos rodeando. Um leão, antes de atacar, ele calcula tanto nesse mundo. Porque ele só tem um golpe, ele só tem um bote para dar ao leão. Sabia? Ele só tem um bote. Porque
certeza. Né? Isso, o bote que ele vai gastar toda a força dele naquele bote. Então ele vai logo no canto certo. Assim é Satanás. Satanás só quer dar um bote só. Porque ele sabe, se na hora que ele der o bote e a gente estiver em oração, e estiver sóbrio e vigilante e com humildade, acontece o que aconteceu com Daniel na cova do leão. Deus fechou a boca. Mas Daniel só conseguiu, Deus só fechou a boca do leão porque Daniel ficou sóbrio, fiel a Deus em oração e com humildade. Confiando em Deus. E daí Deus fecha a boca do leão. Deus fecha a boca de Satanás. Deus quebra. Desculpa a expressão da palavra. Desculpa, não, vou dizer não, caminho está aqui. Mas olha, tem um diabo na minha cidade. E ele diz assim, que quando a gente reza, o diabo se estabaca todinho. É outra palavra que ele diz, né? Ele se estabaca. Sabe quando você pega uma pedra na outra, acontece o quê? Ela se racha, né? É outra palavra que a gente usa, né? O diabo se estabaca todinho. Porque ele não resiste um homem que ora. Ele não resiste uma pessoa humilde. Porque uma pessoa humilde, ela se aproxima de quem? De Deus. De Deus. E para encerrar, olha o que diz Pedro. Depois de todo sofrimento, o Deus de toda a graça, aquele que vos chamou, Deus nos chamou para a glória eterna em Cristo. Ele vai restaurar a gente. Ele vai firmar a gente. Ele vai fortalecer. Ele vai nos tornar inabaláveis. Depois de todo o sofrimento, a gente orando, passando toda a provação, orando, no meio da prova orando, sendo humilde, não reclamando, não murmure. Murmuração é louvor de Satanás. Você quer chamar o capeta para perto de você, comece a murmurar e comece a reclamar. Vem a aprovação, não diga, não reclame não. A gente ia para Jupi semana passada, o carro quebrou. O Márcio começou a dar risada. Ainda bem que ele não murmurou, porque ele sabe que ele estava a serviço de Deus. E na mesma hora ligou para o irmão foi buscar a gente. Levou Rosa até em casa. Não murmurar. Quando a gente murmura, a gente está dizendo, Deus, eu não estou confiando em você. Agora, inverte, não. Quando a gente louva, Deus está olhando para a terra e está dizendo, olha, está passando provação, é doido, ele está me louvando, está confiando em mim. Aí Deus vai dizer, tá bom, cala-se mar, acalma-te tempestade. Eu agora vou fortalecer. Tudo aquilo que ele perdeu, tudo aquilo que for rachado, eu vou restaurar. Você pega aquela imagem de Nossa Senhora, caiu no chão, quebrou. Você vai levar ela para onde? Para alguém fazer o quê? Restaurar. Ela vai ficar como era a primeira vez. Deus restaura a gente. Deus vai dizer, tudo aquilo que você perdeu, eu vou restaurar 100 vezes mais. Como foi com Jó. Depois de todo o sofrimento, Deus deu 100 vezes a mais. Eu acho que Jó tinha bastante paciência. Porque Jó tinha uma mulher. Imagina sem mulher no vídeo dele, estou brincando. Imagina tu de criança para Jó. Deus deu 7 vezes mais, 100 vezes mais a Jó. Deus deu um bocado de terra de boi a Jó. Deus restaurou tudo que era de Jó. E Deus firmou ele. Deus firma a gente. Uma pessoa firme, algo firme, cai. Cai. É difícil, hein? Deus vai firmar a gente nele. Deus vai nos fortalecer. Olha que coisa bonita. Deus vai nos firmar e ainda vai nos fortalecer. Olha que coisa tão bonita do nosso Deus, que é tão bom e misericordioso. Ele vai nos fortalecer e vai nos firmar. Ele vai nos firmar e nos fortalecer. Ele vai nos tornar inabaláveis. Virgem Maria do céu. Eita glória. Deus vai nos firmar, vai nos fortalecer e nos tornar inabaláveis. Sabe o que é uma coisa inabalável? Ninguém consegue derrubar, nem derrotar, nem quebrar. Sabe, já viu a muralha da China? Tem mais de 2000 anos aquela muralha. Os chineses construíram para os inimigos não tentar invadir. E não invadir. Olha, Deus é maior do que uma muralha. A fé em Deus é maior do que uma muralha. A oração é maior do que qualquer muralha. A humildade é maior do que qualquer muralha. A confiança em Deus é maior do que qualquer muralha. Já dizia o salmista, Deus é o nosso guarda, é a nossa rocha, é a nossa fortaleza. Deus vai nos firmar, nos fortalecer e nos tornar inabaláveis. Mas é preciso eu ser o quê? Humilde.
Qual é a prática da humildade? Perdão, amor, oração, amor para com o próximo, principalmente por aqueles que mais precisam, amor por aqueles que estão caídos nas ruas, amor por aqueles que estão no chão, amor por aqueles que ninguém dá nada, amor por aqueles que estão mijados, estão cheios de cocô, por aqueles que perderam toda a dignidade. A gente ama. Eu já vi, eu tenho um testemunho na minha vida de uma mulher que perdeu a sua dignidade, estava no chão, caída. Mas se conhece, eu não vou dizer o nome. Ela estava caída no chão, bêbada lá, mijada. E o amor de Deus foi até aquela mulher, levantou. E hoje ela está trabalhando. Veja que bênção de Deus. E Deus está afirmando aquela mulher. Deus está fortalecendo aquela mulher. Aquela mulher que antes era de Deus, ela era da igreja, ela frequentava, ela anunciava o evangelho como ela está anunciando. E ela caiu, infelizmente, por algumas perdas da sua vida. E o diabo veio, aproveitou e colocou os vícios no coração dela. Mas Deus, aos poucos, está restaurando tudo que o diabo fez. Tudo que o diabo quebrou, perdão, Deus está restaurando. Deus está afirmando, está fortalecendo. Aquela mulher um dia vai se tornar inabalável. É isso que Deus quer fazer comigo e com você, meu irmão e minha irmã. Deus quer nos firmar, nos fortalecer e nos tornar inabalável. Porque é o nome de Jesus, dobra-se todo joelho, no céu, na terra e nos infernos. Ninguém pode com o homem e com a mulher de Deus. Só o próprio Deus pode com o homem e com a mulher de Deus. Mas é preciso humildade. É preciso eu me revestir da humildade, praticar a humildade. Amar a humildade, amar o meu próximo. Amar o meu inimigo, perdoar quem me ofende. É preciso arrancar a soberba do meu coração. É preciso arrancar a soberba do meu coração e dizer para a nossa família, é 6 horas, vamos rezar o terço. Desliga a televisão. Ei, esse programa não. Ei, essa novela não. Ei, essa música não. Vamos arrancar a soberba. Ei, esse palavrear dentro de casa mais não. Ei, esse comportamento mais não dentro de casa. Vamos mudar agora, porque somos de Deus. Porque Deus veio, entrou em nossa casa e Ele quer ficar conosco. Ele quer ficar perto da gente. Ele quer nos fortalecer. A humildade também é isso. É a gente tirar as nossas vontades para fazer a vontade de quem? De Deus. E eu encerro com uma palavra. Diz Paulo em suas cartas. A vontade de Deus é perfeita e agradável ao homem. Quem diz é o livro de Eclesiástico, perdão. A vontade de Deus é perfeita e agradável ao homem. Olhe para uma pessoa ou para um homem ou mulher de Deus que faz a vontade de Deus. Veja como é a vida dele. Ela se agrada. Ela está fazendo a vontade de quem? De Deus. A vida é feliz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que eu vos louve, Virgem Mãe de Deus, dai-me força contra os vossos inimigos.